Voltamos com o nosso OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, que está sendo transmitido direto do 12º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Nosso objetivo aqui é falar sobre as principais tendências, as últimas novidades relacionadas à oncologia. O meu nome é Carla Chaves e eu tenho o prazer de ser a mediadora de todas as conversas que teremos durante o evento. E agora eu recebo aqui no estúdio os doutores Flávio Cárcano e o doutor Rafael Lessa. Nós vamos falar sobre as novidades nos tratamentos relacionados a câncer de rim e de bexiga. Então, doutores, eu já começo perguntando para os senhores acabaram de vir de outros congressos, né? O que a gente deve ter de principais discussões aqui relacionadas a estes avanços nos tratamentos? Perfeito. Fica à vontade, Rafael, pode começar. Bom, prazer estar aqui com vocês. Vou começar falando um pouquinho de câncer de bexiga, que eu acho que onde foram, né, que surgiram as maiores novidades aí durante esse último congresso. Principalmente no tratamento da doença localizada, né? A gente teve um estudo muito importante que foi o Niagara, né? Que trouxe o papel da imunoterapia na neoadjuvância. A gente já sabia que a imunoterapia tem um papel importante no tratamento da doença avançada, e esse estudo mostrou também o benefício de você trazer a imunoterapia junto com a quimioterapia para o tratamento perioperatório desses pacientes. Então, acho que dentro de tumor de bexiga, talvez esse tenha sido a maior novidade, né, ultimamente, além de outras estratégias também que a gente pode falar um pouquinho para o tratamento da doença localizada, principalmente tratamento intravesical, algumas estratégias que parecem ser bem promissoras, né, Flávio? Eu não sei se você quer comentar um pouquinho. Perfeito, obrigado, Carla, prazer estar aqui com o Rafael. De fato, ele pontuou, nós tivemos aí um ano bastante interessante, né? Acaba que a gente acompanha não só as publicações das novidades, mas também os principais congressos, seja o Congresso Americano Europeu. E mais recentemente acabamos de vir aí do Congresso Europeu com algumas novidades mais interessantes dentro do câncer geniturinário. Então, como o Rafael pontuou bem, a imunoterapia hoje é estabelecida, né, como um tratamento importante no manejo do câncer de bexiga avançado, mas agora a gente vê ela vindo para fases mais iniciais da doença, né? Então, estudos demonstrando o papel e o benefício dela na adjuvância, em recente publicação. E agora, nesse Congresso Europeu, nós tivemos o estudo Niagara, que traz a imunoterapia como neoadjuvância, impactando na sobrevida desses pacientes. Então, de fato, a imunoterapia, acredito que vai estar cada vez mais no repertório em diversas fases da doença câncer de bexiga, né? Puxando um pouco o gancho que o Rafael mencionou, na doença mais localizada, que corresponde aí a 70%, 75% dos casos, né? Nós temos como tratamento padrão o BCG, a imuno-BCG, né? Que é um tratamento extremamente importante e eficaz depois de uma ressecção adequada daquela lesão através de ressecção endoscópica, né? A gente chama ressecção transuretral. O tratamento para aqueles casos com alto risco de recidiva é feito com o BCG. Felizmente existe aí uma subpopulação que passa a ser não responsiva a BCG. E nesse caso nós temos aí como mais eficaz a cistectomia, que é a cirurgia que vai retirar a bexiga, uma cirurgia bastante mórbida, e todos os esforços que podem ser feitos para a gente melhorar a sobrevida desses pacientes, os resultados evitando a cistectomia, têm sido feitos. E um deles é exatamente os novos dispositivos, as novas intervenções. Destaco aqui o TAR-200, que é um dispositivo que é inserido endoscopicamente dentro da bexiga, e a vantagem dele é que, diferente de uma substância instilada, né, naquele dia, naquele momento, ele vai liberando um quimioterápico ao longo do tempo dentro da bexiga. E estudos preliminares, um deles foi apresentado recentemente, mostraram um benefício importante, não é, Rafael, no resultado em câncer de bexiga, e quem sabe a gente possa ver cada vez mais estudos desse tipo que vão protelar a necessidade de uma cistectomia com benefício para esses pacientes. Interessante que esse dispositivo teve um estudo também que foi apresentado na ESMO que eles chegaram a usar até em combinação com imunoterapia já na doença músculo invasiva, né? Então é uma coisa interessante para a gente acompanhar se realmente, além da doença não invasiva, se vai ter um papel aí desse dispositivo aí também na doença músculo invasiva, na neoadjuvância. Acho que isso é interessante acompanhar.
Já que a gente está falando muito de imunoterapia, tem outro ponto que eu queria que os senhores comentassem mais, que é o fato, o senhor até citou, de ela ser estudada para ser usada em todas as etapas, não só mais apenas nos pacientes com câncer mais avançado, não é isso, doutor? Exato, isso dentro da pesquisa clínica, isso é um contínuo natural. A gente acaba que em oncologia nós temos pacientes que infelizmente na maioria das vezes com doença avançada eles são incuráveis. Então as drogas novas costumam ser testadas em doentes com doenças mais avançadas. Conforme você vai mostrando o benefício, as hipóteses são sendo geradas para se testar em cada vez fases mais iniciais, né? Isso tem todo um fundamento, porque se a gente consegue fazer um tratamento que vai tentar eliminar a doença quando você tem um volume de doença menor, né? Trazendo o exemplo do câncer de bexiga, você ressecou quase que completamente a lesão e você faz um tratamento para reduzir as chances de recidiva, então a gente presume que ele seria mais eficaz, mas então é natural que a imunoterapia já sendo bem estabelecida na doença avançada, ela venha para fases mais iniciais. Aí acaba trazendo junto outro desafio, que é como fazer a sequência de tratamentos para esses pacientes. Porque você usava a imunoterapia lá na frente, numa fase mais avançada, agora você faz ela mais precocemente. Se der tudo certo, excelente, é o que a gente quer. Mas aqueles pacientes que infelizmente falham, a gente tem uma série de perguntas ainda não respondidas, que é como fazer a sequência desse tratamento, né? Então, o ideal é que a gente tenha tratamentos que sejam usados precocemente, mas que tragam impactos bastante significativos a ponto de reduzir muito a chance de recidiva. Hoje, por exemplo, a indicação, se existe um tratamento com imunoterapia em um paciente, funcionou por certo tempo, mas não está mais funcionando, é repetir o tratamento ou mudar de estratégia? Olha, para câncer de bexiga a gente tem poucos dados ainda, mas saíram 2 estudos muito interessantes para câncer renal que mostraram que naqueles pacientes que usaram tratamento com imunoterapia, né, em primeira linha, e pacientes que não responderam, que progrediram a esse tratamento, você manter imunoterapia com outro tipo de droga parece não ser benéfico. Então, hoje, a tendência naqueles pacientes que progrediram o tratamento com imunoterapia, a gente é evitar a reexposição. Parece não ter benefício nesse perfil de pacientes. Só comentando um pouquinho mais do câncer de bexiga, antes da gente pular para o câncer de rim, é importante a gente ressaltar também o advento dos anticorpos droga conjugados, né, que mudaram completamente, né, revolucionário, vamos dizer assim, o tratamento do câncer de bexiga avançado, né, e os estudos estão mostrando realmente um benefício muito grande dessas drogas. Existe agora a dificuldade, né, do sequenciamento, como é que a gente vai fazer o sequenciamento a partir da entrada dessas novas drogas aí nos nossos protocolos e o estudo de novos anticorpos droga conjugados que vêm sendo feitos, principalmente com novos alvos, né? A gente tem o infosumab vedotin, né, que tem como alvo a nectina 4, né, mas a gente teve agora alguns dados iniciais com outros anticorpos droga conjugados, já focando, né, no alvo no HER2, no FGFR, que a gente sabe que são alterações presentes, importantes da gente checar também no câncer de bexiga. Eu acho que são dados que a gente precisa acompanhar de perto, que parece ser bem interessante também essas drogas. Agora, doutores, ainda dentro da imunoterapia, já existem inclusive estudos para melhorar essa resposta à imunoterapia, né? Os senhores podem comentar um pouco sobre eles? Sim. Então, Rafael comentou bem, né? Além da imunoterapia, a vinda dos anticorpos droga conjugados, que é uma ideia muito interessante, onde você percebe a expressão alta de uma molécula no tumor, você cria um anticorpo que vai estar carregando uma molécula, uma substância que não deixa de ser um quimioterápico. Então você faz com que a quimioterapia, que antes a gente colocava na veia, ela seja entregue direto dentro da célula. E o estudo que o Rafael citou, ele combina a imunoterapia com o anticorpo droga conjugado. E hoje, na primeira linha avançado, talvez seja o tratamento que mais impactou em termos de sobrevida. E aí a gente passa a entender, já temos imunoterapia, já sabemos como ela pode ajudar os nossos pacientes, mas e para aqueles casos em que ele não responde? A gente costuma falar que é um tumor frio, porque ele não costuma ter muita imunogenicidade a ponto de a imunoterapia ter a eficácia que a gente deseja. Então existem vários estudos, alguns bastante preliminares, mas muito animadores,
no sentido de entender como é que eu manipulo esse sistema imune a ponto desse tumor ficar mais responsivo à quimioterapia. E aí eu acho que foi um dado bem provocador, né, Rafael, nessa ESMO, coisas que a gente já tinha alguns dados preliminares, inclusive num estudo Nature, que mostrava que quando você usava alguns tipos específicos de bactérias que eram usadas com probióticos, o paciente tomava aquele probiótico no intuito de mudar a flora intestinal e a resposta à imunoterapia era melhor. E aí um estudo na ESMO esse ano trouxe uma estratégia ainda mais provocadora, que é o transplante fecal. Ou seja, a gente sabe que nas fezes de pacientes que responderam à imunoterapia muito bem, existem bactérias, antígenos que provocam o sistema imune de forma diferente. Então, qual foi a ideia? Transplantou-se essas fezes para o intestino de novos pacientes e depois, em tempos diferentes, cápsulas disso congelado, a ponto de mudar essa flora intestinal, mudar essa microbiota e, de forma impressionante, aumentou-se a taxa de resposta e a sobrevida dos pacientes com o mesmo tipo de tratamento. Então veja que a gente tem um horizonte bastante interessante para explorar, porque talvez em pouco tempo, ainda aqueles que não responderiam à imunoterapia possam passar a responder, desde que a gente aprenda a manipular o sistema imunológico. Esse estudo especificamente foi para câncer de rim, usando uma combinação de imunoterapia com inibidor de tirosina quinase, que já é comprovadamente eficaz, mas que uma vez distribuído em quem usou e quem usou só o placebo, isso foi extremamente benéfico e eu achei bastante interessante. Você concorda, Rafael? Eu concordo e eu acho que é uma linha de pesquisa que realmente é bem promissora e que deve seguir, porque hoje a gente sabe, né, que a imunoterapia é muito importante, mas por algum motivo alguns pacientes respondem muito bem e outros não. E essa linha de pesquisa de talvez a microbiota, né, fecal ter alguma atividade, ser responsável, né, por alguma melhora dessa atividade da imunoterapia sobre o câncer, eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente seguir com essa investigação, porque é bem promissora. É interessante que eles pegaram pacientes que responderam, né, o paciente que foi o doador foi um paciente que teve uma resposta completa, né, o tratamento com imunoterapia, uma resposta duradoura. E é interessante a gente ver se realmente só são esses pacientes que possam ser doadores ou se a gente precisa realmente identificar quais são essas bactérias que estão fazendo a diferença e eventualmente nem precisar, né, ter um doador já tratado, a gente poder conseguir essas bactérias através de outros doadores, né? Acho que isso é Agora, importante. doutores, claro que muito do que a gente está conversando aqui ainda está em fase de pesquisa, mas do que a gente já tem palpável e sendo aplicado, das últimas inovações, como é que o paciente está respondendo? O quanto melhorou o tratamento para o paciente no sentido de resposta, no sentido de qualidade de vida, que é um ponto que a gente está trazendo muito aqui também, porque é uma preocupação, né? Para além de tratar e curar, que a pessoa fique da melhor maneira possível. O que a gente já tem palpável? Então, eu brinco, eu terminei a minha formação em oncologia tem mais ou menos 10 anos. Né? E há 10 anos atrás, para câncer renal, a gente só tinha... Eu chegava a conversar com pacientes na época sobre tratamento com interleucina 2 em altas doses, com interferon, depois surgiu o sunitinib. Por muito tempo, isso era a única coisa que a gente tinha para oferecer para os pacientes. Hoje, né, a gente tem uma gama de possibilidades de tratamento aí de primeira linha, várias opções, imunoterapia combinada com imunoterapia combinada com outras drogas orais, e isso revolucionou e melhorou a sobrevida dos pacientes de câncer renal de uma forma que a gente não tinha visto ainda, né? Hoje a gente tem pacientes que antes a gente tinha uma sobrevida mediana aí de 1 ano para esses pacientes. Hoje a gente vê pacientes com câncer renal metastático com sobrevida aí de 5 anos, estudos mostrando esses pacientes vivendo, né, mais de 5 anos. Então eu acho que isso realmente foi uma revolução no tratamento do câncer renal. Isso é um ponto importante, porque até no vocabulário popular a gente falava assim, 5 anos, né? Passou 5 anos, está curado, tinha um número mágico em cima disso. E na doença avançada a gente nem pensava. Há 10 anos, mais de 10 anos, a gente tinha uma sobrevida em 5 anos desses pacientes que não chegava a 10, 15%. Né? Então, assim, de fato, para câncer de rim foi revolucionário.
pacientes que respondem à imunoterapia têm uma duração de resposta extremamente prolongada. Então nós vemos pacientes que vivem com razoável qualidade de vida, alguns até sem ter nenhuma mudança no seu dia a dia, vivendo anos por conta desse tratamento. Então, de fato, isso foi revolucionário. Em bexiga, a principal droga era a cisplatina, uma droga que até hoje é usada em vários protocolos e ela continua sendo importante. Mas se a gente pegar a década de 90, que a gente só tinha quimioterapia para fazer, né? Antes do Emivac era em torno de 6 meses com cisplatina, depois isso dobrou para 12 meses. Hoje, a combinação de efortumab vedotin com pembrolizumab coloca uma mediana de mais de 31 meses para paciente com câncer de bexiga. Então veja que isso praticamente quadruplicou, né, as possibilidades de resultado para esses pacientes quando eu combino novas tecnologias. No caso aqui que eu dei o exemplo, o câncer de bexiga é imunoterapia com anticorpo-droga conjugado. Né? Então, é inquestionável que o avanço tecnológico trouxe benefícios para esses pacientes. Agora, o desafio é como beneficiar a maioria deles. Aí o entendimento de como essas drogas funcionam e como a gente pode mexer no sistema imune. E outro passo é diminuir a toxicidade, porque infelizmente a gente ainda vê essa regra. Conforme a gente avança em beneficiar, isso carrega também um certo efeito tóxico para o paciente que a gente também precisa aprender a manejar. Se a gente chegar num ponto em que impacta na sobrevida com menor toxicidade possível, esse seria o mundo ideal para a gente. A única coisa que eu complementaria, que é um outro desafio que a gente tem, é acesso a essas drogas para os nossos pacientes, tá? Porque a gente sabe que essas drogas novas vêm com um custo ainda muito alto e, infelizmente, a maioria dos nossos pacientes ainda não tem acesso. Então, eu acho que a gente, como sociedade, né, precisa trabalhar nesse desafio de conseguir dar mais acesso aos pacientes a essas drogas que realmente estão revolucionando o tratamento aí dos cânceres. Inclusive, o senhor tinha falado que existe agora uma pesquisa, né? Porque usa-se muito BCG, mas por conta do acesso, seriam necessários outros medicamentos? Como é que está essa pesquisa? Assim, como eu citei, né, novos dispositivos, o BCG, aí falando do câncer de bexiga na doença não músculo invasiva, que é a doença popularmente chamada superficial, o grande definidor, divisor de águas, é quando a doença, câncer de bexiga, infiltra o músculo da bexiga. Né? Então, todos os esforços para a gente evitar que esse evento aconteça é importante. Visto que a maioria se apresentam como doença não músculo invasiva, uma doença superficial. Então, o BCG é a droga principal, mas a gente sofre, não só no Brasil, como em outros países, em vários momentos nos últimos anos, com escassez do BCG. Volta e meia, a produção para, os pacientes ficam com tratamento incompleto e nós não temos alternativas. Então, existe, de certa forma, entre aspas, uma corrida de pesquisa clínica para buscar alternativas que possam substituir o BCG. Só que ainda nós estamos numa fase em que as pesquisas tentam mostrar aquelas drogas que resgatam a quem já falhou a BCG, né? Ou seja, aqueles não responsivos a BCG. E o Rafael citou muito bem, a gente comentou do dispositivo, né? E agora a gente tenta combinar esse dispositivo com imunoterapia. Então, se a gente conseguir demonstrar que isso reduz a chance de recidiva do paciente, a gente acaba protelando, adiando um evento que é muito mórbido para o paciente, que é a cistectomia. Isso muda a vida do paciente, ainda que a gente tenha uma chance boa de curá-lo, mas ele fica sem bexiga, ele passa a ter que usar, na maioria das vezes, uma ostomia, né? Tem que se adaptar a esse novo estilo de vida, e isso daí, se a gente pode evitar, é muito importante. Agora, com as novas tecnologias, vão vir estudos de combinação, combinando ADC com imunoterapia, instilando ADC dentro da bexiga em vez de colocar na veia. Existem estudos preliminares e, só para fechar esse tópico, a descoberta de novos biomarcadores. O Rafael citou, a gente sabe, já ouvimos bastante sobre o HER2 no câncer de mama e quantas drogas foram desenvolvidas contra isso. Hoje a gente sabe que um percentual entre 20% e 30% dos pacientes com câncer de bexiga podem expressar o HER2. E drogas que eram usadas para câncer de mama passam a ser testadas. Recentemente o FDA aprovou, baseado no Destiny Pan Tumor,
O TDX, né, que é usado, uma droga que é usada em câncer de mama, como uma indicação agnóstica, onde inclui câncer de bexiga. O que isso vale dizer? Se eu testo o HER2 e esse paciente tem uma alta expressão, eu poderia estar usando essa droga para esses pacientes. Falando do cenário americano, a gente espera as aprovações de regulações nacionais, mas estamos otimistas que isso possa também entrar no repertório em breve no tratamento do câncer de bexiga. O horizonte traz boas perspectivas, né, doutores? Eu acredito que sim. Muito obrigada pela participação. Aliás, já que a gente está falando de terapias, no nosso próximo programa, no nosso próximo OCCast, você vai acompanhar mais sobre os avanços na terapia celular. É amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu aguardo vocês. Até lá.